Muito boa tarde a todos. Nós estamos começando nesse momento essa live que busca atualizar sobre a situação do coronavírus e também divulgar os resultados da última edição da pesquisa EpiCovid, pesquisa desenvolvida no estado do Rio Grande do Sul, na parceria do governo do estado com a Universidade Federal de Pelotas. Antes de mais nada, é importante compartilhar aqui que nós temos no estado, nesse momento, 624.831 casos registrados em todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul, com 12.149 mortes confirmadas. Nós lamentamos cada uma das milhares de mortes ocorridas no nosso estado, assim como aquelas acontecidas, evidentemente, no Brasil e no mundo, por esta pandemia que afetou tanto a vida de todos nós. Nós lamentamos e trabalhamos para evitar ao máximo o aumento dessas mortes, especialmente nesse momento que a vacina é a grande expectativa, a grande esperança pela qual nós também trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul para garantir que haja a expansão deste programa de imunização aqui no nosso estado, não apenas demandando do Ministério da Saúde, mas também buscando todas as frentes possíveis para garantir a antecipação da vacinação no nosso estado. Aliás, ainda hoje, milhares de doses recebidas do Ministério da Saúde estão sendo distribuídas no interior do estado, vacinas, doses da AstraZeneca, Oxford, e doses do Coronavac Instituto Butantan. As da Coronavac serão dedicadas para a segunda dose, né, de pessoas que já tinham tomado uma primeira dose, que aguardam a segunda dose. As doses de AstraZeneca Oxford, pouco mais de 100.000 doses, serão destinadas para a imunização na faixa de 81 a 84 anos nos municípios. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 91,4%. 91,4% de ocupação, sendo que 60,6% dos pacientes são confirmados ou suspeitos de coronavírus. Vale lembrar que na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, esse percentual de ocupação era de 80,9%. Portanto, um incremento aí de 10% na ocupação dos leitos, era 80% lá, mais de 91% agora, que mostra que a velocidade das internações mostra a velocidade também do contágio e do quanto que o vírus circula entre nós. Por isso, mais do que nunca, a gente pede a toda a população gaúcha que ao máximo reduza os seus contatos, ao máximo que puder fique em casa, cumpra os protocolos, cuide de si, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Cada vez mais e mais pessoas têm mais e mais pessoas à sua volta que ou infelizmente se perderam as vidas para este vírus, ou no mínimo conhece alguém que já agravou muito e passou por difíceis momentos em hospitalização por coronavírus. Então, a doença é real, cada vez mais perto de cada um, e por isso, nesse momento crítico que se passa aqui no Rio Grande do Sul, é importante que se tenham todos os cuidados. Aliás, infelizmente não é nem exclusividade do Rio Grande do Sul, os nossos estados vizinhos, Santa Catarina, Paraná, também enfrentam grandes dificuldades. A Bahia acaba também de anunciar fechamentos maiores de atividades. O Ceará passando por grandes dificuldades e outros tantos estados também a caminho de muitos problemas, porque não tem como expandir muito mais esses leitos. E a expansão de leitos não é a resposta, porque mesmo as pessoas que são internadas, até cerca de 60% daquelas que vão para a UTI, infelizmente, não sobrevivem. Então, existir leito não é garantia de
não perder a vida. Por isso, o que realmente ajuda a salvar vidas é evitar que o vírus circule. E a gente precisa de cada um. E antes de passar para as informações do dia, nós vamos focar aqui na apresentação dos resultados da 9ª etapa da pioneira pesquisa feita aqui no estado, a EpiCovid-19, realizada na parceria com a Universidade Federal de Pelotas, e que nós retomamos para refinar as nossas decisões. Os nossos cientistas nos dão muita segurança, eu agradeço a cada um deles, do nosso comitê científico, e dos pesquisadores e cientistas que em estudos como esse subsidiam a nossa tomada de decisão, nos dão mais segurança para tomarmos decisões que muitas vezes são antipáticas, mas necessárias, porque estão embasadas na ciência. Eles produzem informações de forma absolutamente independente. Não trabalham para agradar o governo e nem a quem quer que seja. E essa parceria com a comunidade científica funciona como um antídoto para enfrentar a pandemia das fake news também, das mentiras, das notícias distorcidas. Essa parceria com a ciência, com a comunidade científica, é também antídoto para tanta afirmação de supostos entendidos sem qualquer embasamento. Outras 12 universidades participam do projeto e a gente agradece a cada uma delas. Também destaca o apoio da sociedade civil à realização da investigação, com financiamento do Todos pela Saúde, pelo Banrisul, pelo Instituto Serra Pilheira, Unimed Porto Alegre, Instituto Cultural Floresta. E vale repetir, a EpiCovid-19 é um dos parâmetros que nós utilizamos, já que o modelo do distanciamento controlado é complexo e envolve analisar outras variáveis. Nós temos uma série de indicadores que são analisados, mas, evidentemente, os estudos aqui trazidos pela EpiCovid também são considerados nas nossas tomadas de decisão. Por isso, eu chamo aqui o professor e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, Aloísio Barros, que vai fazer a apresentação das principais conclusões desta rodada. Por favor, professor Aloísio. Obrigado, governador Eduardo Leite. Uma boa tarde. Boa tarde aos secretários e a todos que assistem essa live. É um grande prazer para mim estar aqui hoje apresentando os resultados dessa 9ª rodada do EpiCovid-19. E trazemos algumas informações novas, importantes, e algumas novidades metodológicas desse estudo também, que eu acho que aumentam bastante o interesse e a relevância desses resultados, né, para o nosso entendimento dessa pandemia e para exatamente essas questões que o governador Eduardo Leite acaba de levantar, em termos de como é que nós precisamos lidar com essa pandemia para evitar mais estragos, mais mortes e poder, né, o quanto antes, que é o que todo mundo deseja, começar a voltar a essa vida normal. Os slides já estão disponíveis aqui. Então, vamos lá. Esse é um estudo de base populacional, né? Faz tempo que a gente não apresenta os resultados. Quem acompanhou esses resultados deve estar familiarizado com a presença do nosso coordenador, Pedro Alau, e recém-ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Ele merecidamente tirou férias e eu estou aqui cumprindo o papel de apresentar esses resultados. Os nossos parceiros já foram apresentados, então vamos passar para o próximo slide. O estudo, né, que nós fazemos, ele é importante porque ele é um dos pouquíssimos estudos que faz um levantamento de base populacional da prevalência, da frequência das pessoas que já foram contaminadas e desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. O único estudo no mundo com 9 fases feitas sobre uma mesma população. Próximo, por favor. Tem um gráfico aqui que deu alguma coisa no slide que sumiu, acho que ele está de ponta cabeça ali, mas tudo bem. 9 fases do EpiCovid-19, Rio Grande do Sul.
A última fase, a oitava, foi lá no ano passado, em setembro e outubro, né? E nós estamos agora voltando com a nona fase em fevereiro. Por que essa pausa? Nessas primeiras 8 rodadas, nós usamos um teste rápido que, de início, se mostrou um excelente teste, mas com o correr do tempo, nós percebemos que ele tinha problemas. Então, nós demos uma parada para poder desenvolver e validar um teste melhor, muito mais sensível. Esse teste agora é um teste feito em laboratório, ele foi desenvolvido em parceria com a UFRJ, a Universidade Federal de Pelotas, junto com o pessoal da UFRJ, e baseado numa técnica chamada ELISA, que é uma técnica laboratorial que é muito utilizada para diagnóstico e que tem uma qualidade muito alta. O slide à direita, acima, mostra a sensibilidade desse novo teste em azul de 92%, ou seja, esse teste, de cada 100 pessoas doentes, ele dá positivo em 92, em média. E veja que esse teste de validação que nós fizemos foi feito com gente que adoeceu há pouco tempo e que adoeceu há 2, 3, 4, 5 meses atrás. E a grande vantagem desse nosso novo teste é que a sua sensibilidade se mantém, apesar de os casos já terem acontecido há mais tempo, né? Enquanto que o teste que nós vínhamos usando apresentou esse problema de redução da sua sensibilidade para os casos mais antigos. O que acontece na prática é que a pessoa fica doente, ela cria anticorpos que chegam num nível, né, a gente chama de título de anticorpo, alto logo após a infecção. E esse título de anticorpos vai caindo. E esse teste que nós estávamos usando parava de detectar os anticorpos depois de abaixo de um determinado nível. O novo teste não. Então nós temos um teste, eu estou insistindo nessa coisa metodológica porque ele é muito importante, né? Esse é um aspecto super importante e que mostra, né, a robustez e a qualidade, a confiança que nós temos agora nesse resultado. O gráfico de baixo mostra a evolução cumulativa dos casos, óbitos e casos confirmados. E a gente vê, por exemplo, que nós temos mais ou menos 20% do total de casos que aconteceram nos 3 meses anteriores à pesquisa. 80% deles aconteceram antes disso. Então, para esse grupo de casos que aconteceram há mais tempo, o teste anterior não funcionava tão bem. O novo teste tem um desempenho confiável muito melhor. Então, né, estamos satisfeitos com ele agora. O nosso estudo continua trabalhando naquelas 9 cidades sentinelas de sempre, Porto Alegre e Canoas, na região metropolitana, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Juí e Uruguaiana, cobrindo, né, geograficamente o estado e incluindo nessas cidades 31% da população do estado, que é de 11,3 milhões. Próximo. Então, principal resultado, principal novidade do nosso estudo. Encontramos 10% da nossa amostra, representando a população dessas 9 cidades, 10% da população com anticorpos, ou seja, 10% dessa população que já teve contato, já teve a doença e desenvolveu anticorpos contra a Covid-19. Nem todas essas pessoas tiveram sintomas mais sérios, nem todas essas pessoas tiveram um diagnóstico confirmado, né? Mas o teste é capaz de identificar, então, esse grupo. Hoje nós temos, então, um infectado para cada 10 habitantes. Então, quando nós pensamos do ponto de vista nosso individual, ou seja, a cada 10 pessoas, em média, na nossa volta, né, uma delas já foi contaminada. A gente certamente hoje, todos nós, conhecemos pessoalmente alguém que já teve Covid. A nossa estimativa hoje é de 1,13 milhões de pessoas com anticorpos no Rio Grande do Sul, se a gente extrapola o resultado dessas 9 cidades para o estado como um todo. Ou seja, 1.130.000 pessoas que já tiveram contato e já desenvolveram anticorpos contra a Covid-19.
Próximo slide. Próximo, por favor. Isso. Aqui nós temos a distribuição dessa prevalência entre as 9 cidades. Então, veja, na média nós tivemos 10% de pessoas com anticorpos, e aqui nós vemos essa variação entre as cidades. De 8,3%, a prevalência mais baixa, em cidades como Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, um máximo de 12,6% em Canoas e prevalências intermediárias aí nas diferentes cidades. Isso representa uma variação percentual até interessante, importante, né? 40% de variação aí, 40%, 50% de variação entre a menor prevalência e a maior prevalência. Mas do ponto de vista absoluto, né, essa diferença não é tão grande, e nós temos, né, do ponto de vista da proporção na população, né, algo em torno, então, desses 10% já infectados. Próximo slide. Outra notícia importante, né, e que tem muito a ver com a preocupação levantada pelo nosso governador, é a questão do distanciamento social. O nosso estudo, né, repetido ao longo desses meses, mostra uma piora importante do distanciamento, né, que nós apresentamos aqui medida de duas formas. Em vermelho, o percentual das pessoas que saem de casa todo dia. Veja que lá no início da pandemia estava em torno de 20%, e hoje já se aproxima dos 36%. Então, aumentou bastante a proporção de gente que está saindo de casa todo dia. Do outro extremo, né, dessa distribuição, quem sempre fica em casa diminuiu de 21% para algo em torno de 10% atualmente. Essa mudança, né, ela é importante, ela se, né, relaciona diretamente com o que nós estamos vendo do ponto de vista do aumento da transmissão, do aumento da circulação do vírus, do aumento da pressão sobre o serviço de saúde. Aqui, olhando o comportamento de cada uma das cidades, a gente vê que tem diferenças importantes. Né? Nós temos, por exemplo, cidades como Caxias do Sul, que rapidamente, né, aumentou o percentual de gente saindo todo dia e está lá perto, vejam, já dos 45%. E cidades como Pelotas e a própria capital, Porto Alegre, que mantiveram um comportamento mais conservador, com um percentual menor de pessoas saindo diariamente e um percentual maior de gente ficando em casa todos os dias. Próximo slide. Então, conclusões dessa nona fase do estudo, né, e algumas recomendações. A nossa prevalência chegou a 10%, variando aí entre 8,3% e 12,6% entre as cidades. Canoas continua sendo uma cidade, né, com maior prevalência. E o que nós temos que entender nesse contexto? Em primeiro lugar, nós estamos ainda muito longe daquela tão desejada imunidade de massa, onde o percentual de pessoas na população é tão grande que a circulação do vírus é interrompida. Estamos longe disso. Por outro lado, nós temos a vacina, que está chegando, que está sendo distribuída e que a população está começando a receber. Então, veja, é uma prioridade dentro daquilo que é possível pela realidade, evidente, vacinar o mais rápido possível, dentro da disponibilidade, né, trabalhar dentro de prioridades epidemiológicas em que a gente consiga focar nos grupos de maior risco, que apresentam casos severos e que chegam à morte. Esses grupos, né, tipicamente são aqueles grupos de idade mais avançada. As taxas de letalidade, ou seja, o percentual de doentes que morrem aumenta muito a partir dos 70 anos. E é claro que existem outros grupos que são chaves, essenciais para o cuidado, né, da própria doença, que são profissionais de saúde, que, enfim, são as pessoas que estão aí expostas no cuidado dos doentes. Em paralelo com a vacinação, manter
os cuidados e as estratégias de distanciamento social, de higiene, de uso de máscara, isso é essencial. A vacinação e o cuidado, o distanciamento social, são duas estratégias que andam juntas para a gente diminuir a transmissão, diminuir a circulação do vírus. Isso é muito importante, pelo que o nosso governador já mencionou, no sentido de diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, mas tem um outro fato que está sendo confirmado e aparecendo cada vez mais, tanto na mídia como na publicação científica, que são as novas variantes do vírus, que algumas delas são mais infecciosas e causam casos mais graves. Então, reduzir a circulação do vírus também é importante no sentido de diminuir, de evitar o aparecimento dessas novas variantes, né, e que podem ser mais infecciosas e mais preocupantes. Então, esse é o nosso panorama. Então, torcendo pela vacinação e, ao mesmo tempo, nós individualmente e como sociedade, mantendo, né, os cuidados e mantendo o distanciamento social. Tudo bem, nós agradecemos aqui ao professor Aloysio Barros e a toda a equipe da Universidade Federal de Pelotas. É bastante interessante nós acompanharmos, né, essa pesquisa, especialmente porque, como sempre se discutiu, qual é o nível de subnotificação de casos em função de nem todos testarem, né? A gente tem hoje 620 mil casos registrados oficialmente no estado. A gente está falando aqui de 1.300.000, é isso, né? Que foi falado, professor Aloysio, tá no mudo ali, tem que tirar do mudo o professor Aloysio. Um pouco mais de 1.100.000, governador. 1 milhão. Então, quer dizer, a gente sempre soube, né, que são mais casos do que efetivamente registrados, então a pesquisa ajuda a entender, né, ela dá essa dimensão de que cerca de 10% da população efetivamente terá tido contato com o vírus, o que é importante dizer, não confere nem de perto a chamada imunidade de rebanho, e como falou o professor Aloysio, é fundamental avançar na estratégia da vacinação. Eu agradeço aqui ao professor Aloysio, a gente vai ter ele ainda conosco para eventuais perguntas que devam ser respondidas, e em nome dele também agradeço a toda a equipe de cientistas que desenvolve, né, e trabalha nessa pesquisa. Nós fizemos hoje mais uma reunião com a FAMURS em relação à cogestão e tratando sobre o agravamento da doença. Parte da imprensa acompanhou a reunião e, antes de detalhar o quadro que nos levou à decisão, eu informo que o governo do estado respeita a posição dos prefeitos, mas é fundamental neste momento entender que precisamos de unidade no estado para o enfrentamento ao coronavírus. Eu tenho dito isso e insistido, não é o decreto do governador que resolve a taxa de contágio, é a efetiva adesão da população. É fundamental que as pessoas entendam o que está acontecendo. Nós não vimos ao longo de um ano que temos casos da pandemia, casos do coronavírus aqui no estado, dia 10 de março do ano passado foi, em seguida nós vamos fechar um ano desde o primeiro caso registrado aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca vimos um avanço tão acelerado de internações como nós estamos vendo agora, um aumento no tempo de internação, agravamento do quadro de muitos daqueles que estão nos hospitais, e não há possibilidade de uma expansão infinita de leitos. Por isso, nós precisamos, respeitando os profissionais que estão na linha de frente, não adianta querer homenagear os médicos que estão na linha de frente, enfermeiros, os profissionais da saúde, apenas batendo palmas na janela das casas, que já nem mais isso se faz.
a grande homenagem que se tem que fazer a eles, aos profissionais que estão na linha de frente e a todos aqueles que já perderam alguém querido, é fazermos a nossa parte nesse momento em que, de forma inequívoca, o vírus circula muito rapidamente na população. Nós precisamos dar um duro golpe nesta linha, nessa sequência, desta taxa de contágio super acelerada que aí está. E que, diga-se a verdade, não é apenas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a Bahia e outros estados também estão anunciando medidas mais graves em função do quadro que se apresenta, que vai consumindo completamente a capacidade da estrutura hospitalar desses estados. Portanto, nós precisamos do apoio de cada um. Até porque as pesquisas indicam cerca de 60% daqueles que vão para a UTI com coronavírus não voltam, perdem a vida. Então, mesmo que houvesse uma capacidade infinita de expansão da estrutura hospitalar, não seria capaz de salvar as vidas todas. E perderíamos milhares e milhares e mais milhares de pessoas. Mesmo que houvesse a expansão infinita da estrutura de UTIs. E não há essa possibilidade de expansão infinita, então esse percentual de pessoas que agravam e que iriam para a UTI sem encontrar leitos disponíveis, infelizmente, tende a aumentar. Por isso está nas mãos de todos nós, e não apenas na mão do governador, mas no que diz respeito à minha parte de responsabilidade, eu não vou me eximir da minha responsabilidade. Nunca me eximi da minha responsabilidade. E por isso estamos suspendendo a possibilidade de cogestão a partir de sábado até o outro domingo, até o dia 7 de março, incluindo o dia 7 de março, para que façam cumprir as regras e os protocolos estabelecidos na bandeira preta. Mas não basta o governador assinar esse decreto se não houver consciência de todos, e por isso eu demando aqui ao povo gaúcho, aos nossos empresários, não é hora de confronto, não é hora de conflito, não é hora de puxar cada um para um lado, nós precisamos puxar numa mesma direção. Foi mostrado aqui na pesquisa da EpiCovid as taxas de atendimento ao pedido de ficar em casa lá do início da pandemia, pela pesquisa que foi feita, com a declaração de cada um, mostrando um alto percentual de pessoas que efetivamente se recolheu com medo do vírus. E o vírus circulava menos. Agora que o vírus circula fortemente na taxa de transmissão mais elevada que já apuramos até aqui, agora mais do que nunca é hora de ficar em casa. Então todos aqueles que podem, fiquem em casa. Nós vamos sim suspender o máximo de atividades o possível, porque precisamos da colaboração de todos. Não houve lugar no mundo que tenha enfrentado a pandemia apenas com expansão de leitos, nem os países mais ricos, nem os países com farta estrutura hospitalar, para pegar países como o Canadá, por exemplo, que tem uma estrutura de saúde pública muito próxima aí do que é o nosso SUS, garantia de atendimento a toda a população, com restrições muito severas. O Reino Unido acaba de começar a relaxar as suas restrições depois de um super restritivo lockdown de atividades. E nós sabemos que a nossa realidade socioeconômica não nos permite fazer medidas tão restritivas por longo período. Mas se nós tivermos engajamento de todos, nesta semana nós já vamos dar um duro golpe nesta taxa de transmissão e vamos conseguir salvar muitas vidas, de verdade. Vamos estar salvando vidas ao cortar esse ciclo de contágio, para ajudar a derrubar esta curva crescente, tão acelerada, de internações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. O governador vai publicar, portanto, esse decreto que suspende a cogestão.
Mas quem vai fazer isso acontecer de fato são todas as forças vivas da sociedade ajudando a puxar nessa mesma direção, suspendendo ao máximo as atividades, cada um dos cidadãos cumprindo com a sua parte, e nós vamos estar, governo do Estado, ao lado das prefeituras, com a nossa estrutura da segurança pública. Hoje foi apresentado pelo nosso vice-governador o plano, né, da operação Te Cuida RS, que vai colocar as nossas forças de segurança ainda mais intensamente ao lado das prefeituras para fiscalizar o cumprimento dos protocolos. E assim podermos alcançar os resultados que nós nos propomos de redução de taxa de contágio. É uma missão de todos nós. E precisamos ter unidade. E por isso, né, a partir do próximo sábado, nós teremos a suspensão, né, geral das atividades de acordo com o que estabelece o protocolo da bandeira preta em todo o estado. Porque amanhã nós teremos a divulgação das bandeiras, mas o agravamento do quadro gerará, inevitavelmente, que se coloque todo o estado em bandeira preta. No início do mês de fevereiro, nós tínhamos 0,9 leitos livres para cada leito ocupado por paciente COVID. Ou seja, para cada leito que estava ocupado por um paciente, tinha quase que um leito livre. Nesse momento, para cada leito livre, há 3 leitos ocupados por pacientes de COVID. A proporção é de 0,23, até mais do que o que eu acabei de falar. Então, as nossas estruturas vão sendo fortemente demandadas e leito não é apenas cama, respirador, monitor cardíaco, bombas de infusão, os medicamentos. Leito é, sobretudo, equipe médica. E as equipes médicas também adoecem. E adoecem também na proporção da velocidade que vai a nossa pandemia aqui, tomando proporções como nós não tínhamos visto antes. Portanto, há limite de recursos humanos. Não se faz cursinho intensivo para médico intensivista para colocar rapidamente gente a tratar de pacientes que estão agravando o seu quadro. E, como eu disse, 60% dos que vão para a UTI perdem a vida. E conforme nós vamos fazendo uma expansão, que é eventualmente com profissionais que são certamente muito dedicados, mas sem ter toda a experiência pretérita em UTIs, essa mortalidade aumenta, porque as equipes, eventualmente, não são aquelas que têm uma expertise de longos anos de experiência para cuidar de quadros clínicos tão graves como esse. Então, a expansão não é infinita, não é ilimitada. O dinheiro que veio da Covid do governo federal foi todo aplicado na saúde, na expansão de mais de 120% dos nossos leitos de UTI, mas essa expansão esbarra na falta de recursos humanos. E mesmo que tivéssemos recursos humanos infinitos, apostar apenas na expansão dos leitos seria admitir, e a vida estar no normal, seria admitir perder milhares e milhares de pessoas a mais, que nós poderíamos evitar se houvesse consciência coletiva. Por isso, nós precisamos muito, muito da população gaúcha, e por isso nós precisamos de unidade, e eu apresentei aos prefeitos a suspensão da cogestão. Não é unanimidade, embora eu tenha certeza, a maior parte, se não todos os prefeitos, compreendem e tenho certeza vão cooperar conosco nesta unidade para fiscalizar a suspensão das atividades. E nós vamos trabalhar ao lado deles, juntos, para salvar vidas. Por isso, tendo apresentado a nossa tomada de decisão, eu passo aqui as perguntas que vêm da imprensa. A primeira pergunta vem do Everton Calbar, da Rádio Guaíba. Existe a possibilidade de o Rio Grande do Sul adotar medidas ainda mais severas, como o lockdown? Everton, as medidas da bandeira preta não são lockdown. Lockdown se entende como
aquelas medidas de efetivamente proibir circulação das pessoas na rua, né, e estabelecer a possibilidade de apenas circularem com justificativa, né, com restrições muito, muito severas. A bandeira preta, ela estabelece, sim, suspensão de muitas atividades. É importante até aproveitar para dizer, nós não estamos aqui procurando culpados. Cada setor que é afetado, né, faz a sua reclamação, eu entendo, eu me coloco no lugar do outro, sei que está impactando na sua vida, lamento, não gostaria, não tenho nenhum prazer de estabelecer restrições como a que nós estamos estabelecendo, mas nós não estamos aqui procurando culpados, não é que o restaurante é culpado, não é que a academia é culpada, não é que a igreja é culpada ou que o comércio é culpado. Ninguém está procurando culpados aqui. A questão objetiva é reduzir a circulação de pessoas o máximo. E nessas atividades que geram atração de público, que tem atendimento de público, né? Que, portanto, tem menos possibilidade de controles mais rigorosos, nós precisamos atuar com a suspensão dessas atividades, inclusive para impactar a vida das pessoas, gerando a percepção clara de que nós não estamos vivendo algo normal, nem o normal da pandemia. Porque nos outros momentos em que havia crescimento, não era nem de perto o crescimento de casos e de internações que nós estamos vendo neste momento. É totalmente diferente do que nós estamos observando nos últimos cerca de 15 dias do que nós vimos ao longo da pandemia toda. Portanto, essa medida, esse momento exige a aplicação dos protocolos da bandeira preta e nós vamos continuar acompanhando e analisando a possibilidade do que for necessário. Agora, lockdown como medida restritiva de impedir a circulação de pessoas, bom, isso se revela até aqui mais difícil de fazer no nosso país, eu diria, inclusive pelo nosso ordenamento jurídico, mas o importante é, a partir da suspensão das atividades, gerar na sociedade a percepção da importância de que fiquem em casa. Vamos resgatar aquele espírito lá do início da pandemia, agora que a gente precisa. Aquele melhor espírito de coletividade, de ficar em casa, de cada um cumprir a sua parte, é agora quando mais a gente precisa. Que cada um faça a sua parte. Evidentemente, a gente sabe que isso tem um impacto econômico e, por isso, nós vamos buscar, assim que possível, voltar às atividades mais próximo da normalidade. Esperamos que seja, possivelmente, no dia 8, na outra segunda-feira. Mas para que isso efetivamente aconteça, a gente precisa do melhor comprometimento de todos agora, nessa próxima semana. Quanto mais adesão houver ao distanciamento, com as pessoas ficando em casa agora, mais expectativa nós teremos do efeito de ter dado este golpe e poder, então, na semana seguinte, voltar a ter, né, atividades mais próximas do normal, com menos restrições. Então, é importante contar com todos no cumprimento da bandeira preta nesta semana. O Carlos Holcim, da 0 Hora, diz: o cálculo das bandeiras para 21 regiões será feito normalmente ou pelo agravamento regional e estadual? Excepcionalmente, será aplicada uma bandeira única preta para todo o Rio Grande do Sul. Carlos, o que o Comitê de Dados, o grupo que nos assessora, né, indicou pelo que nós estamos observando de iminente colapso, que não aconteceu. Na verdade, há uma zona cinzenta no que dá para dizer que é colapso, que na verdade, quando você começa a ter que suspender cirurgia, suspender as salas de recuperação, requisitar áreas que não eram Covid para atender dentro dos hospitais, na verdade, não está deixando as pessoas sem atendimento, mas já está comprometendo serviços outros de saúde. E pessoas que até conseguem, na verdade, o atendimento, porque entram na nossa central de regulação e é feita a distribuição dessas pessoas, mas o próprio processo da espera pela internação já significa, eventualmente, o agravamento do quadro. Então, nós estamos buscando direcionar todos os pacientes, mas já há, sem dúvida nenhuma, já está afetada a qualidade do serviço para as hospitalizações. E aí, a deliberação que tivemos no gabinete de crise é da criação de uma salvaguarda que estabelece que quando os leitos totais do Estado estiverem na proporção leito ocupado
para leito livre para cada leito ocupado em abaixo de 0,35, a salvaguarda se aciona e o Estado todo terá que cumprir o protocolo da bandeira preta. O que quer dizer isso? Como eu disse, nós estávamos com 0,92 há 2, 3 semanas atrás, leitos livres para cada leito ocupado, estamos com 0,23. Então essa salvaguarda será acionada e eu antecipo que, fatalmente, todas as regiões do Estado terão que entrar a bandeira preta. E por que isso? Porque o nosso sistema, ele é interligado. Nós temos uma rede de SUS, né, de hospitais, dentro de um atendimento público, e, fatalmente, o extravasamento, né, de pacientes de uma região para outra vai comprometendo o sistema como um todo. E aí, mesmo que uma região possa até estar numa bandeira menor e verificando um contágio menor de pessoas, até mesmo o seu sistema de saúde vai ser demandado, mas é mais do que o seu sistema de saúde estar demandado. Se uma região vai estar cumprindo restrições muito severas, várias regiões vão estar cumprindo protocolos muito severos de restrição, outras regiões próximas com os serviços abertos poderão ser demandadas e pode gerar a migração, justamente, o aumento do fluxo da pandemia, do Covid, para outras regiões, por ter essa disparidade entre protocolos que estão sendo cumpridos entre uma região e outra. Então, nesse momento, né, nós entendemos que a situação exige, e por isso, né, a salvaguarda do número de leitos disponíveis impõe que o Estado todo cumpra de maneira uniforme os protocolos da bandeira preta. A Fernanda Nascimento, do Sul 21, pergunta: além do fim da cogestão, o governo pretende manter a restrição das atividades em todo o Estado entre 20 horas e 5 horas durante a próxima semana? Está mantida essa restrição também. Nós precisamos garantir os protocolos e, através dessa suspensão geral, né, a redução ao mínimo das pessoas circulando nos períodos noturnos. O máximo que a gente precisa, na verdade, fazer agora protocolos cumulativos, né? Regras restritivas cumulativas. Como eu disse, a intenção é dar um golpe na taxa de contágio. Precisa derrubar fortemente isso. Não dá para fazer apenas algumas medidas pequenas, porque não dá para pagar para ver. Não dá para esperar para ver qual foi o efeito das restrições de agora, das restrições da suspensão de atividades entre 8 horas e 5 horas, para ver se tem que ser mais restritivo ou não. A persistente curva, né, o persistente crescimento de internações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, exige que, para já, sejam tomadas medidas restritivas no grau mais forte possível e aceitável pela sociedade, para que nós possamos, neste curto espaço de tempo, romper com esse ciclo de contágio o máximo possível. E pedimos o engajamento de toda a sociedade. O Matheus Souza, do Grupo A Hora de Lajeado, diz: na reunião, muitos presidentes de associações discordaram do fim da cogestão. Em caso de município descumprindo as regras da bandeira preta, qual o poder do governo do Estado para determinar o cumprimento das mesmas? Os prefeitos podem até ter visões distintas, alguns deles apresentaram essas visões distintas, mas eu entendo que houve manifestação consciente da necessidade de respeitar as regras. Então eu conto com esta consciência, né, de obediência à lei, à regra, e evidentemente condutas que se desalinhem, que abertamente confrontem estas regras, serão passíveis de apuração, de responsabilização. Inclusive houve a participação por parte do Ministério Público Estadual. O Procurador-Geral de Justiça estava na reunião, se manifestou na reunião, e tem a mobilização das promotorias regionais acompanhando o exercício da atividade de fiscalização, porque é uma questão de saúde pública. O Ministério Público é o responsável por defender, por advogar pelas causas de direitos difusos, né? O direito da saúde da coletividade, portanto, é de interesse público, e o que for feito em desacordo
com o que se entende e é a recomendação científica para proteger a população, é passível de apuração de responsabilidade. A Isabela Sander, do SBT, e a Rosane de Oliveira, da Zero Hora, pergunta como ficam a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental com a bandeira preta e o fim da cogestão. Nós mantemos na bandeira preta o que foi entendido como alteração necessária para evitar impactos na aprendizagem, no desenvolvimento das capacidades cognitivas, né, e até do desenvolvimento emocional dessas crianças, que têm maior dificuldade, se não impossibilidade, do ensino remoto, e por isso a educação infantil e a educação dos primeiro e segundo ano, que são os da alfabetização, né, devem permanecer na bandeira preta. E a última pergunta do Pedro Guterres, da Rádio Caxias: com o novo plano de ação da Secretaria de Segurança, a fiscalização do cumprimento das regras prioritárias para os órgãos de segurança do Estado? Eu não entendi aqui a pergunta, porque o novo plano de ação da Secretaria de Segurança, a fiscalização do cumprimento das regras será prioridade para os órgãos de segurança do Estado, eu imagino, passa a ser obrigação da Brigada Militar e da Polícia Civil, por exemplo, a repressão de atividades como festas e aglomerações ilegais por conta própria. Eu vou passar aqui ao nosso secretário de Segurança Pública, que organizou, o nosso vice-governador, este plano de enfrentamento, para que ele possa explicar mais detalhadamente. Bom, boa noite, governador, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Em realidade, as nossas forças de segurança pública já vêm fazendo essa fiscalização desde o ano passado, meados do ano passado, enfim. Agora, nós resolvemos, então, fazer um protocolo que deverá ser aplicado em todos os 497 municípios do Estado. Esse protocolo foi feito a várias mãos, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, DETRAN, IGP, participaram disso também secretarias municipais de segurança pública, e essa fiscalização ela é fundamental para o cumprimento, né, dessas decisões todas que nós estamos tomando. Essa articulação entre as forças de segurança e os executivos municipais e as prefeituras municipais é fundamental para que nós consigamos aí atingir os objetivos a que estamos nos propondo. Muito obrigado, nosso vice-governador. Aliás, cabe então destacar um ponto, né, para que ficar claro. Com a salvaguarda, todo o Estado ficará em bandeira preta. Não faz sentido que não seja assim, na medida em que todo o sistema hospitalar do Estado ele está submetido a um mesmo mecanismo de regulação hospitalar e, consequentemente, o colapso de uma região vai significar a demanda para outra região e todos estarão, portanto, fragilizados, né? Mesmo que uma região esteja com menor possibilidade de contágio, qualquer contágio que aconteça ali vai encontrar um sistema hospitalar comprometido. Então, é hora de todos os gaúchos em todas as regiões estarem sintonizados no mesmo protocolo, no mesmo sentido. E como vamos fazer, né, esta fim da cogestão para a partir de sábado, nós vamos antecipar, portanto, a aplicação das bandeiras, que seria na terça-feira, né, porque teria a possibilidade do recurso, enfim, toda esta dinâmica de fluxo. Nós vamos antecipar a aplicação das bandeiras para o sábado, e assim, todo sábado, todo o Estado, no sábado, estará submetido aos protocolos da bandeira preta. É um momento de urgência, é um momento que precisa do comprometimento de todos. A situação é muito grave, muito grave. O contágio assusta a quem está acompanhando os dados, as informações, e o vírus se tornou algo dentro da normalidade, até brincadeira para alguns, até a piada com o Covid. Às 8 horas o Covid não o Covid apareceu e tal, antes não tem. Gente,
Não tem a história de o Covid, tal hora pega, não, tal hora não pega. A questão objetiva é que nós precisamos parar com as atividades o máximo possível. O máximo possível. Restringir ao máximo a circulação. Já determinei aos órgãos do governo que todas as secretarias devem estabelecer o mínimo de atividade dos seus servidores possível. Só aquilo que for estritamente necessário, presencialmente, para que nós possamos efetivamente reduzir essa taxa de contágio. E precisamos de cada um dos gaúchos. Muito obrigado.